Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. Rosa Parks não era uma ativista negra americana. Ela era uma costureira. Só que nos anos até 1960, nos Estados Unidos, um negro entrava no ônibus pela porta da frente, pagava o motorista e ia para a porta de trás. Na porta de trás, ele tinha que se assentar exatamente no lugar que lhe era determinado, os últimos bancos. Mas Rosa estava cansada. O ônibus não estava cheio. Os bancos de trás já estavam, sim, com os trabalhadores negros, voltando para casa. Mas a Rosa estava cansada. Foi um dia inteiro na máquina de costura, ganhando pouco, sendo pouco respeitada. Quando chegou um branco que entrou pela porta da frente e de forma arrogante, ele virou para Magda e disse que ela teria que ir para trás. O ônibus cabia pessoas iguais. Rosa estava cansada. Esse sujeito poderia ter sentado 3, 4 bancos à frente. Mas a Rosa estava cansada. Naquele momento, ela não fez absolutamente nenhum movimento. Ela não era do movimento. Ela congregava na igreja de Martin Luther King Jr. Ela só estava cansada e se recusou a sair daquele banco. O sujeito insistiu que ela teria que ir mais para o fundo do ônibus e o motorista parou. Rosa estava cansada. Rosa foi presa, torturada por 5 dias, porque simplesmente estava sentada no ônibus, cansada. Hoje, a entrevistada do Contraponto é a pedagoga Magda Antunes Martins. Magda é uma educadora que tem na sua pauta, na sua pesquisa de mestrado, na sua futura pesquisa de doutorado, na sua prática diária de pedagogia, a pauta de valorizar, a pauta de chamar a atenção para a igualdade, para a desigualdade que também existe nesse processo. Magda, que alegria, que honra te receber aqui. Mulher, negra, mãe solo, educadora, a leitora e especialista, que sempre quando conversamos, falamos de Carolina Maria de Jesus. Eu sei que esse livro te inspira e daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre. Que história que você veio contar pra gente? Eu vim contar a história de uma mulher negra, educadora, periférica, mãe solo e mestre em educação, filhas de pais semi-analfabetos, mas desde muito cedo na minha vida aprendi que a educação é um caminho para aqueles que desejam alcançar os seus objetivos, e que os objetivos são esses. Em primeiro lugar, lutarmos contra a discriminação racial, lutar contra o machismo e o sexismo, principalmente nós, mulheres negras, que somos aquelas ainda mais discriminadas, ainda mais desvalorizadas dentro da sociedade brasileira. A nossa luta é diária. Magda, deixa eu puxar
e transitar pelo tempo, Sim. quando alguém coloca para você que essa história de o sujeito que é negro, que está ali querendo benefício social, e na verdade não tinha que ter nada disso, porque no mundo somos todos iguais, você tem a sua capacidade, você é inteligente, você consegue chegar na universidade, pagar a universidade que é particular, entrar na universidade. Como que você lida com esse discurso que se coloca muito liberal, muito livre, como se todos somos iguais? Somos iguais, Mari? Nós deveríamos sermos iguais, principalmente em direitos. Nós somos um país, nós temos um país, vivemos em um país, Jairo, onde nós temos uma legislação muito promissora, mas nós temos que colocar tudo isso em prática. Nós, negros e negras, durante 350 anos, literalmente apanhamos nesse país. Todas as políticas de afirmação social são importantes para nos tirar desse processo de invisibilidade que a sociedade brasileira e capitalista nos colocou. As pessoas têm um discurso nessa perspectiva que você acabou de dizer, mas elas esquecem que quando fomos jogados fora das senzalas, não tivemos direito algum. Um direito à moradia, um direito à saúde, à educação. Ficamos praticamente sem ter o que fazer, perambulando pelas ruas. Então, nada mais justo do que nós termos políticas de afirmação social no campo da educação. Leis de cotas. Leis de cotas, que inclusive é uma preocupação muito grande. Esse ano vai haver uma verificação da lei de cota no Brasil. E pela primeira vez também nós temos aí um grande número de jovens negros que estão em maior número, inclusive, dentro das universidades. Então isso para nós é um ganho muito grande, isso demonstra a necessidade desse tipo de política pública. Então esse discurso de que nós conseguiremos sozinhos, isso aí não é bem verdade, né, Jairo? Que as dificuldades que nós passamos desde a chegada dos portugueses aqui no território, que já era, né, dos nossos irmãos indígenas. Então, nada mais justo. Nós precisamos desse tipo de política pública. Nós vivemos uma história que é uma história construída pelos brancos, dita pelos brancos, a independência proclamada pelos brancos. A gente vive uma história que é heteronormativa, portanto, escrita por homens, com personagens homens e homens brancos por natureza, como se Maria Fernanda, sua filhotinha linda que está aqui no cantinho com a gente, como se a história fosse escrita por Tiradentes apenas, por Dom Pedro I apenas, por Marechal Deodoro da Fonseca apenas. Ou não, Magda. Ou a gente tem uma história que é composta por outras pessoas, como Machado de Assis, como Carolina Maria de Jesus. Mestre Ataíde, Mestre Aleijadinho. Sim. E tantos outros que, durante muito tempo, a nossa literatura branca tentou esconder. Eu, como educadora, tenho uma preocupação muito grande como cidadã e como mulher negra, de demonstrar a todos os dias essa história que os nossos livros de literatura há muito tempo tentou esconder. Mas nós temos também uma questão muito importante que precisa ser dita. A luta do movimento negro unificado nesse país, e até hoje acontece essas lutas em todos os segmentos, para tirar um pouco dessa invisibilidade que esse país sempre tentou colocar a população negra. E eu não posso deixar de dizer, principalmente nós mulheres pretas, que nós não aparecemos em nenhum momento. Se o negro, de uma forma geral, não aparece, as mulheres pretas, o preconceito, a discriminação contra nós é bem maior. Magda, há um grito da personagem da Thaís Araújo, em Medida Provisória, o primeiro filme que Lázaro Ramos dirige,
amigo telespectador na TV Horizonte, imagine que haverá uma reparação pelos 350 anos de escravidão a cada negro do Brasil que você conhece. Esse é o mote da história. E aí os políticos começam a confabular de que isso seria um absurdo. Preto recebendo dinheiro desse jeito, por reparação à escravidão? Nós já ouvimos falar secretários com status de ministro dizendo que foi melhor para os africanos virem à América escravos. Nós já escutamos isso há pouco tempo. E aí, no processo do filme, uma medida provisória acontece dizendo o seguinte: todos os melaninados seriam colocados para voltar à África, ou seja, a indenização não aconteceria e a Magda seria expulsa do Brasil e voltar para a África. O grito que a Thaís Araújo dá com relação ao respeito à mulher negra, porque eles estavam em um bunker, eles estavam escondidos e escondidos numa quadra de escola de samba, porque naquele futuro não podia ter escola de samba. Eu não posso valorizar algo que vem da sua cultura, do seu cabelo lindo. Não, eu não posso valorizar isso. Porque o melaninado, ele ia ser colocado de novo numa posição subalterna. Ela grita dizendo que a pele, o sexo, e que essa mulher negra, ela gritava ainda mais por esse direito. O que é isso, Magda? O que tem por trás do grito dela? Porque não era a personagem, era a Thaís, Magda. A atriz negra não era a personagem, era a Thaís. Thaís Araújo é uma das principais ativistas que nós temos dentro do Brasil, se tratando da discussão e da luta das mulheres negras dentro desse processo de construção, da luta de existência. Esse filme, inclusive, que você acabou de citar, pelo que eles têm contado, através das entrevistas que eles têm dado, o casal, né, tanto Thaís quanto o marido, o Lázaro Ramos, houve uma dificuldade muito grande. Porque exatamente por isso, esse processo de visibilidade que nós estamos tratando aqui. Então, quando ela dá esse grito, ela transcende a própria personagem. É a mulher, Thaís Araújo, mulher negra, que está falando naquele momento. Mas que sentimento é esse? E o sentimento de existir, o sentimento de sobreviver no país racializado. Porque te foi impedida que não nos valoriza. A possibilidade de existir. Te foi dito para que você se cale? Esse silenciamento, Jairo, faz parte de uma questão perversa, que é o racismo estrutural. As pessoas não falam publicamente que são racistas. Elas não falam. Mas nós sentimos isso todos os dias. E quem está falando aqui nesse momento é uma pesquisadora também. Um grande número de mulheres que passam analfabetas são negras. O grande número de mulheres que sofrem com feminicídio são negras. Então os números estão aí para todas as pessoas verem. Esse grito que Thaís dá, esse grito que a Magda quer dar, esse grito que Rosa Parks deu e que reverbera em todas nós. O grito pela existência, o direito de existir. O Brasil já teve muitas coisas que nós temos que comemorar. Acabei de falar uma delas, a quantidade significativa de jovens nas universidades, principalmente as públicas, que a gente sabe a dificuldade que é uma pessoa que veio da periferia como a Magda e tem a honra de ter no seu currículo 2 universidades federais, dentre elas a UFMG, e está no 3º lugar do ranking das melhores universidades do país e também está dentro das melhores universidades públicas do mundo. Isso é uma honra, mas Magda é uma exceção. Magda não quer ser exceção, quer ser uma regra, quer ser geral. Mas então a luta nossa é para isso, esse grito para a existência. E quando colocam que a Magda ela é uma regra? Não, você está equivocada.
Você se esforçou e conseguiu. Por que tem que ter cota? Olha, Jairo, esse questionamento, ele é feito recorrentemente. É uma forma de nos provocar, inclusive. É uma forma de dizer, por exemplo, que nós não precisaremos. Vocês são inteligentes, você mesmo acabou de dizer. Mas a gente volta e dá um exemplo muito simples para todos que estão nos assistindo entender. Quem sofreu durante 350 anos nesse país? Quem foi raptado do seu continente de origem e veio exercer uma mão de obra de forma gratuita, sem nenhuma condição de existência nesse país? A população negra. Então, assim, um exemplo simples que eu estou dizendo, não estou nem aprofundando a questão, já seria o suficiente para que as pessoas compreendessem a necessidade de termos a política pública de valorização da população negra. Então, por si só, já é algo que já coloca essa condição. Nós precisamos ter política de ações afirmativas. E essas políticas de ação afirmativa, para quem ainda não sabe, não precisa durar toda a vida. Até o momento em que nós teremos um processo onde que o negro, o branco, o indígena estaria no mesmo patamar das condições de acesso. Das condições de acesso. Quando um governante diz que um irmão nosso negro, ele é pesado em arroba como um animal, lá no quilombo que ele visitou, o sujeito pesava tantas arrobas. Eu de novo vou te perguntar sobre o sentimento. Qual é o sentimento? Quando eu ouço essa história, quando eu leio sobre essa história, dos livros, ou quando eu ouço meus antepassados contarem sobre isso, porque eu sou neta, sou bisneta, sou tataraneta de pessoas que foram escravizadas. O sentimento é de dor, o sentimento é de tristeza, de revolta, mas ao mesmo tempo o sentimento é de resistência e de resiliência. Que com tudo isso nós não podemos deixar de lutar e reivindicar o nosso lugar nesse país, do lugar que foi construído por nós também, porque o negro ajudou a construir a nação brasileira, embora não exista ainda esse reconhecimento, mas nós ajudamos nessa construção. É inclusive sobre isso que nós temos que contar lá nas nossas salas de aula para as nossas crianças, sobre essa representatividade e essa construção tão importante, mas porque durante muito tempo ficou escondida. Magda, Propósito. Eu fiz esse movimento quando a Val, uma jovem líder, eu acredito de verdade que a Val será a líder e a rainha do Congo nos Arturos. Eu fiz esse movimento aqui. Quando eu perguntei para a Val qual era a sensação de vir de um quilombo onde ela se reconhece, ela sabe dizer o nome da mãe, da avó, da tataravó. E aí eu perguntei para ela qual era a diferença quando ela colocava a mão na terra dos Arturos e ela cuidava da filhinha dela de 3 aninhos e falava para a filhinha do tambor, da tradição. O que acontece com a família negra da vila, da favela, que não conhece porque não foi dado o direito a saber quem é? A mãe solo, ela não conseguiu, de alguma forma, remeter a esses antepassados. Como que essa identificação acontece, Magda? Do mesmo jeito que eu perguntei, a Val me responde: Jairo, nós que somos quilombolas, a gente sim se abraça um no outro. Mas eu temo pelo irmão, pela irmã negra que está na vila e na favela. O que é pensar isso, Magda? Para quem vem de um lugar pobre, com uma educação que não é priorizada, que lugar é esse, Magda? A favela, Jairo, a periferia, né? Vamos colocar de forma mais abrangente,
é um lugar que ainda é visto como o lugar das ausências. Falta saneamento básico, falta emprego para os periféricos, falta muitas vezes uma educação de qualidade, mas eu penso que as pessoas devem aprender que também que a periferia, as favelas, não é só o lugar da ausência, é o lugar também da resistência, da resiliência. E ao contrário que muitas pessoas poderiam imaginar, tem muita união entre nós, tem muita alegria de estarmos ali, embora nos falta muita coisa. Magda, quando a gente olha a história de Rosa Parks, havia nos Estados Unidos naquele momento uma luta por direitos iguais. Recentemente, Magda, quando um negro nos Estados Unidos foi morto pelo joelho do policial que o abordava, ele não fez nada errado. Nada errado. Quando sobe uma bandeira escrito Black Lives Matter, não é direito, Magda, que se pede, mas a gente está falando sobre vida que importa. Quando a gente olha que a polícia no Rio de Janeiro sobe o morro e para cada subida é de 20 para mais, a gente está falando de vida, Magda. Nós não estamos falando nem mais sobre direito. Ô Jairo, eu digo para você que é o direito, com tanta criminalidade que atinge nós, população negra, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, mas eu gostaria de acrescentar a sua fala, é o direito de viver, Jairo. Parece uma coisa muito simples que eu estou falando com você, mas é o direito de existir. Quando o movimento Vida Negras importa, é exatamente isso também, o direito de existir, de sobreviver, mas de sobreviver com dignidade, de sobreviver com igualdade, de poder transitar pela rua e não separado pela polícia, de tomar pontapés, de não sofrer tudo isso. É o direito de viver. É isso. Nós queremos viver. Parem de nos matar. Combinaram de nos matar, mas nós não queremos morrer. É isso que eu quero dizer. O direito de existir com dignidade. Somos trabalhadores e trabalhadoras. Mas a cor da pele faz com que a polícia nos pare. O segurança da loja. O segurança da loja me acompanha quando eu entro. Eu não posso olhar um balcão de uma joalheria porque eles pensam que eu vou roubar. É a cor da minha pele. É isso, é o direito de viver. Quando, Magda, a gente vai superar isso? A luta é diária. É dentro da escola, é dentro do shopping, é no meio da rua, é na casa de amigos. Eu digo para você, as pessoas não falam nesse país que são preconceituosas, que discriminam negros, não. Elas discriminam negros. Se você se encaixa no grito calmo, equilibrado e profundo de Magda, esteja com a gente. É só a primeira vez que ela veio cá. Forte abraço e até o próximo programa. Tchau.